Hoje nós vamos falar sobre a questão do mito do herói e os pontos baixos da sua vida, buscando uma compreensão maior dos maus eventos que ocorrem e que te deixam sem saída, buscando uma nova perspectiva sobre eles. Vamos falar sobre a atual geração, sobre a nossa condição humana e vamos passar por autores como Otto Rank, Freud, Jung e Joseph Campbell. E ainda você vai entender a relação entre a sua vida pessoal com as histórias de Harry Potter, Jogos Vorazes, Senhor dos Anéis e os clássicos da Disney, as novelas da Globo e até grandes heróis consagrados da nossa história, como Tiradentes. Olá, eu sou Salve Silveira e você está no canal Pense Nisso, o canal que traz reflexões e questionamentos sobre a natureza humana, autoconhecimento, saúde mental e problemas da vida moderna. E aí, bora para mais uma conversa sobre você? Você já viu falando várias vezes que a vida não perdoa ninguém, que ela ferra todo mundo aleatoriamente, tanto é que todos os livros sagrados da antiguidade, como a Bíblia, o Alcorão e os textos budistas, sempre deixaram bem claro que o ser humano está condenado ao sofrimento. Sofrimento esse que faz parte da nossa condição humana, pois é impossível você viver e não sofrer. Mas a questão é que, diante da nossa condição humana, surge também um grande desenvolvimento individual e pessoal, como se o sofrimento fosse o fogo que moldasse o nosso caráter e a nossa personalidade. E isso é muito bem representado através da ideia do mito do herói. O mito do herói começou a ser analisado pelo austríaco psicanalista, escritor, professor, terapeuta Otto Rank em seu livro O Mito do Nascimento do Herói. A ideia é essa que mais tarde foi percebida por Freud, que foi o pai da psicanálise, e também por Jung, que é o pai da psicologia analítica, que perceberam que esse mito do herói é similar em muitas culturas. A ideia do mito do herói é uma ideia que reconhece que em diversas histórias que encontramos em diversas culturas, desde o começo dos tempos, sempre segue um padrão esse que até hoje está muito presente nos filmes super-heróis e representa também a transição psíquica que fazemos ao longo da nossa vida. Então, Joseph Campbell, um americano especialista em mitologia, estudou profundamente as histórias dos heróis ao redor do mundo e escreveu o livro O Herói de Mil Faces, em que, em resumo, todas as histórias são as mesmas, seguem todas o mesmo roteiro da jornada do herói. Desde Harry Potter, Jogos Vorazes, Senhor dos Anéis e os clássicos da Disney, a maioria dos filmes, os clássicos da antiguidade e até mesmo as novelas da Globo, e o principal, a sua vida interior como ser humano, os seus problemas, os seus medos, suas frustrações e até a sua superação. Em resumo, na jornada do herói, o herói da história, ou você, precisa se aventurar rumo ao desconhecido, e um território perigoso, e um território inexplorado, e possivelmente fatal. Nessa jornada, ele precisa lidar com um desafio grande, novo e correr grandes riscos. No processo, muito difícil, uma parte da vida interior dele tem que morrer para que possa renascer, enfrentando o desafio. E isso demanda coragem, demanda sair da zona de conforto e passar por momentos de crise para que assim supere o grande adversário e vença e conquiste o poder, o tesouro, a habilidade ou algo do tipo. Agora, pense agora no seu livro ou filme favorito. Pode notar claramente que ele segue um padrão. A primeira etapa da jornada do herói é o mundinho comum. Primeiro começa com o nosso herói levando uma vidinha simples, normal e pacata, até receber uma mensagem misteriosa chamando ele para a aventura. Mensagem essa em que ele recusa várias vezes, pois no começo ele reluta. Ele quer continuar na zona de conforto dele. Então, ele vai para a segunda etapa, que é a ajuda. Então, ele topa em seguir a ajuda de alguém, afinal, o herói ele precisa de auxílio para desenvolver o seu potencial, sua habilidade. Em geral, geralmente quem ajuda ele é alguém mais velho, mais sábio e mais experiente. Então vai para a terceira etapa, que é a partida. O herói, então, ele parte, ele sai do seu local tranquilo e seguro para o desconhecido e inexplorado. O perigoso, o local em que muitos tentaram e fracassaram. O local cheio de obstáculos, monstros, dificuldades, começando de fato a aventura. Então, começando a aventura, ele vai para a quarta etapa, que são os testes. E com a aventura começam os testes, o herói começa a lidar com um trabalho duro, ele visa conseguir solucionar o enigma, conquistar o tesouro, mata 1, 2, 3 monstros, se salva de 1 ou 2 armadilhas, tudo vai indo muito bem, são várias vitórias. Até que na quinta etapa ocorre a abordagem, que é a hora em que o herói lida com a maior provocação de todas, com o maior dos inimigos, o monstro mais forte de todos, que é o seu maior medo, como se fosse o Lord Voldemort, o Sauron,
o Hitler da história, a bruxa devoradora de crianças, os maiores vilões da história, que são extremamente perigosos. Chegando na sexta etapa, que é a crise. Então, nessa abordagem, nosso herói fracassa miseravelmente ao enfrentar esse monstro, sendo ele derrotado. O herói, então, passa para a sua hora mais negra, a sua maior crise existencial. Alguns perdem seus poderes, outros quase morrem, e ele fica de frente para a morte. Se sente um completo fracassado, pensa em desistir, entra na sua maior crise existencial, como se a vida dele perdesse todo o sentido, ao ponto de ele ficar completamente desolado, ao ponto de pensar em desistir. Mas então, em um momento como esse de crise, ele recebe outro chamado esse que ele recusa, ele recebe outro, recusa novamente, até chegar em um momento em que a sua vocação fala mais alto e um outro amigo dele, ou então um ente querido, é capturado pelo seu grande inimigo e o seu mundo é verdadeiramente ameaçado por esse que é o seu maior inimigo e que derrotou ele. Então ele decide ir contra a natureza dele e recomeçar, ele treina novamente, recomeça tudo do zero e vai para a próxima tentativa. Indo agora para a sétima etapa, que é a recompensa, ele continua seguindo a sua vocação para poder enfrentar novamente o seu grande inimigo, o grande vilão da história, e enfrentar também o seu grande medo. Só que agora ele está mais fortalecido pelos erros do passado, ele volta novamente de frente com o maior medo dele, com aquele monstro que havia derrotado, e depois de muita luta novamente, difícil e decisiva, ele vence e pega o que é dele. Pega o tesouro, salva a princesa, salva o amigo, ou até mesmo o planeta. Então chega agora na oitava etapa, que é o desfecho. Ele passa a ter poder para vencer todos os monstros, já que ele já venceu o mais difícil de todos. Ele consegue vencer agora qualquer um. Sendo que depois dessa grande conquista, há a nona etapa, que é a etapa do retorno. Então, depois de toda a aventura, ele retorna para o mundo normal, para sua vida normal, como um herói vitorioso voltando para casa. Tendo agora a 10ª etapa, que é a recompensa. Com uma vida nova, volta como mago, como rei, com um tesouro, com um poder, com uma princesa, que é a única do reino, e com suas novas habilidades, pois esse desafio moldou ele para sempre. Moldou para sempre quem ele era antes do desafio, com ele tendo que renascer diante dos fracassos, mudando, deixando de ser uma pessoa normal, e agora ele é um herói, afinal ele passou pela jornada do herói. Agora eu tenho um recadinho bem rápido para dar a você. Esse vídeo tá te ajudando? Você sente que ele pode ter um grande impacto na sociedade, na vida das pessoas? Você quer um mundo melhor através de mais conteúdos como esse na internet? Se você disse sim para essas perguntas, então eu quero te convidar para você se associar ao Estuda que a Vida Muda Academy e lá poder ajudar e fazer parte desse projeto, e em troca ter evolução contínua com técnicas de produtividade pessoal, com foco na formação de hábitos, com teoria e prática, tudo por apenas R$ 14,90 por mês. Esse projeto é igual a um bolo, em que todo mundo dá um pouquinho, cada um dos ingredientes, e ao final dividimos o bolo pronto para todo mundo. Então, se você quer ajudar, clique no primeiro link da descrição ou no primeiro comentário para você saber mais. O mundo vai ficar muito grato a você. Beleza? Vamos voltar aqui então para a nossa conversa. Como eu falei, a maioria dos filmes e tramas seguem esse mesmo enredo da jornada do herói. Desde Harry Potter, Jogos Vorazes, Senhor dos Anéis, a maioria dos filmes, os clássicos da antiguidade e até mesmo novelas da Globo. E o principal, inclusive a sua vida interior como ser humano, os seus problemas, os seus medos, as suas frustrações, as suas superações, também segue esse mesmo trajeto, sendo que essas histórias são reproduzidas desde os nossos ancestrais para mostrarem que essa também é a nossa jornada interior. A diferença é que ao invés de você lutar contra criaturas mitológicas, lutar contra o Lord Voldemort, você luta contra o seu maior medo existencial. Medo esse que possui vários poderes, armadilhas e obstáculos na sua vida interior, com várias facetas distintas. Como, por exemplo, o medo de falar em público, a insegurança em dizer não para os outros e se impor perante o patrão arrogante, medo de sair de um relacionamento abusivo, medo de fazer uma prova muito difícil, medo de enfrentar uma doença, medo de ver as pessoas que mais ama partindo, e por aí vai. E é justamente desses medos, desse sofrimento que faz parte da nossa condição humana. Sofrimento esse que todos os livros sagrados da antiguidade, como a Bíblia ou o Alcorão, os livros budistas, sempre deixaram bem claro que o ser humano está condenado, porém que ao enfrentar esse problema de frente, será fortalecido em um nível pessoal e espiritual. A verdade é que a vida é uma eterna jornada do herói, mas que infelizmente poucas pessoas estão dispostas a aceitar. A maioria das pessoas rejeitam e não querem ver nenhum obstáculo, não querem ver nenhum problema. Problema esse que é típico da geração millennium, que é a geração que quer mudar o mundo, mas que não está disposta a arrumar o próprio quarto.
Vocação é essa que, em sua etimologia, o verdadeiro significado da palavra vocação é a palavra latina vocatione, não sei se eu falei direito, que significa o chamado de Deus, ou seja, você cumprir na terra o seu propósito, cumprir a sua jornada do herói. Jornada é essa que vai te dar uma enorme cruz nas suas costas para você carregar enquanto toma chicotadas e vaias de uma multidão. Vocação é essa em que vai dar sentido à sua vida, mas que vai te fazer pagar um alto preço, que às vezes vai até mesmo te levar ao caos e, em certos casos, até mesmo te levar à morte, como no caso de Tiradentes, o herói da Inconfidência Mineira. Vocação é essa que vai gerar muita dor, muito desconforto, mas que vai ser ela que vai te amadurecer para a vida adulta, bem diferente de Peter Pan, que foi um personagem que se recusou a crescer, que quis viver eternamente na Ilha do Nunca. Ilha do Nunca que representa a geração que foge por completo da responsabilidade da vida adulta. Tanto é que não é por acaso que Joseph Campbell disse na sua grande frase que resume muito bem a jornada do herói e a nossa vida interior: na caverna em que você tem medo de entrar é onde está o tesouro que você busca. Diante disso, eu te faço a pergunta: qual é a caverna simbólica que você tem medo de entrar e que ao mesmo tempo te lapidaria como ser humano? Pense nisso. Falou!